Bom dia, hoje é 5 de novembro. Faço cabeçalho com capricho, coloco o nome da escola, a data de hoje. Faço o antecessor e o sucessor do número 309, antecessor 308, sucessor 310. Represente no ábaco a quantia de 3 centenas e 9 unidades por extenso. 309, número romano 3 Cs, 1 I e 1 X. Pula uma linha, escreva ciências, animais vertebrados e invertebrados, geografia, os 3 poderes, história, serviços públicos e o que são impostos. Apostila de Ciências, página 11. Você estudou sobre a grande diversidade de animais existentes na natureza. Entretanto, provavelmente nunca ouviu falar em muitos deles. Seria impossível estudá-los de uma só vez. Alguns animais possuem semelhanças e, a partir dessas características comuns, é possível formar vários grupos. Para formar grupos semelhantes, usam sempre os mesmos critérios de classificação. Os critérios são princípios ou características usados para agrupar ou separar o que se analisa. Os cientistas começaram a escolher critérios para montar grupos menores de animais e, dessa forma, estudá-los. Como eram seus corpos, onde moravam, o que comiam, como se reproduziam. Agora entenderemos como esses animais foram agrupados. A que grupo pertence o animal do texto que você leu? Então, o sapinho seria de qual grupo de animais? Então, nós vamos continuar a leitura para saber que grupo ele pertence. Animais vertebrados e invertebrados. Observe as imagens. O sapo e os demais animais possuem esqueleto. Então, olha aí o esqueleto do sapinho, esqueleto de uma galinha, esqueleto de um cavalo, esqueleto de um peixe e esqueleto de um jacaré. Alguns animais possuem um esqueleto interno que os sustenta. A parte central desse esqueleto é formada por uma coluna de vértebras. A coluna vertebral é formada por uma série de ossos. O conjunto de todos eles é chamado de esqueleto. Os ossos sustentam o corpo desses animais e os auxiliam na locomoção. Um dos principais critérios escolhidos para a classificação dos animais pode ser, então, o fato deles terem ou não uma coluna vertebral. O conjunto de animais que tem em seu interior uma coluna vertebral e um crânio recebe o nome de vertebrados. Os animais que não possuem coluna vertebral denominam-se invertebrados. Os grupos dos vertebrados incluem uma variedade de animais que são classificados em 5 subgrupos principais: anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos. O que seriam os anfíbios? Se observarmos o ciclo de vida dos animais, encontraremos um critério muito interessante para formar um novo grupo: o dos anfíbios. Eles têm 2 hábitos de vida bem diferentes. Quando jovens, vivem na água. Quando adultos, passam a viver em terra firme. Têm pele lisa e úmida e nascem de ovos que são postos na água. Do ovo sai uma larva, que sofre mudanças acentuadas no corpo e transforma-se em adulto. Essas mudanças chamam-se metamorfose. Os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras
são alguns exemplos de anfíbios. Então, respondendo a primeira pergunta, a que grupo pertenceria o animalzinho do texto? Ele seria um anfíbio. Peixes. Podem viver em água doce, como a de rio e lagos, ou em água salgada, como a do mar. Nascem de ovos, têm corpo coberto de escamas e se movimentam com auxílio de nadadeiras. Apresentam respiração branquial. Como exemplos de peixes brasileiros de água doce, podemos citar o lambari, pirarucu e o bagre. Répteis. Nascem de ovos que são colocados em ninhos ou em buracos escavados na areia. O corpo dos répteis é coberto por escamas, placas duras ou carapaças. Os répteis têm as patas como os jacarés. Têm patas. Como exemplo, temos os jacarés, as lagartixas e os que não, como as serpentes, por exemplo. Esses animais vivem na terra, mas muitos vivem também na água ou próximo dela. Outro grupo. Aves. São animais terrestres ou têm o corpo coberto de penas, um par de patas e asas. Elas possuem um bico, mas não dentes. A maioria das aves é capaz de voar. Nascem de ovos que são chocados, ou seja, incubados fora do corpo da fêmea. Como exemplo de aves, temos a ema, a maior ave brasileira, o tucano, vive em florestas, a garça e o bem-te-vi. Mamíferos. Os filhotes dos mamíferos geralmente se desenvolvem dentro do corpo da mãe e mamam quando pequenos, já que as fêmeas possuem glândulas mamárias que produzem leite. Os mamíferos têm o corpo coberto de pelos e a maioria vive na terra, embora alguns, como as baleias e os golfinhos, vivam na água. Locomovem-se caminhando ou nadando. Porém, os morcegos voam. Muitos mamíferos vivem em grupos familiares ou em bandos numerosos, como os elefantes. Os seres humanos são mamíferos. De acordo com o texto, coloque V para verdadeiro e F para falso nas seguintes informações a seguir. Então, leia com atenção e responda verdadeiro ou falso. O conjunto de animais que tem em seu interior uma coluna vertebral e um crânio recebe o nome de vertebrado? Isso é verdadeiro ou é falso? Os répteis sofrem mudanças acentuadas no corpo, passando por um processo chamado metamorfose. É com os répteis que acontece isso? Jacarés, lagartixas e serpentes são exemplos de anfíbios. Os mamíferos geralmente desenvolvem dentro do corpo da mãe e mamam quando pequenos. Então leiam com atenção para responder. Com esta relação dos animais, monte dois grupos, um com mamíferos e outro com aves. Então vocês reparem que já está feita a coluna com as aves e com mamíferos. Vocês vão escrever aqui dentro que são aves e aqui quais são os mamíferos. Dentre esses animais, tem alguns que não fazem parte nem de um grupo e nem do outro. Então prestem atenção quando for copiar, porque vai sobrar 4 animais fora da lista. Número 3. Associe a legenda à imagem mais adequada. Então, olhem, os peixes usam nadadeiras para nadar. Qual imagem seria a certa? É só ligar. A pele dos peixes é lisa, muito escorregadia e nela estão escamas. Os peixes respiram dentro d'água graças às brânquias.
Continuando. Preencha o quadro sobre características dos animais, conforme o modelo. Então, temos 4 animais: cisne, morcego, ser humano e jacaré. Tem que responder se tem penas, se tem pelos, se põe ovos, amamenta os filhotes e a classificação. Então, o morcego já está pronto. Ele tem penas? Não. Tem pelos? Sim. Põe ovos? Não. Amamenta os filhotes? Sim. Qual que é a classificação dele? Mamíferos. O cisne tem penas? Sim. Tem pelos? Não. Põe ovos? Sim. Amamenta os filhotes? Não. Qual seria o grupo dele? Então, vocês vão olhar nos 5 grupos que nós vimos, e ver em qual grupo ele se encaixa. Se é de anfíbios, peixes, répteis, aves ou mamíferos. E façam isso com o ser humano e com o jacaré também. O bebê humano leva em torno de 9 meses para nascer. Esse é o período de gestação. O que é gestação? Período que vai da concepção até o nascimento. Entre os mamíferos, o período de gestação varia. Os animais que possuem gestação curta reproduzem mais vezes, em geral, vivem menos. Escolha 3 mamíferos que despertem maior interesse e pesquise o período de gestação e o tempo de vida deles. Para fazer esse exercício, eu vou mandar uma lista de animais mamíferos. Daí vocês escolham 3 que vai chamar a atenção de vocês e escrevam o tempo de gestação. Então, mãos à obra.